Pronto, gravação. Muito bem, bom dia a todos, caros amigos. Estamos nesse dia maravilhoso, 18 de outubro, na nosso encontro, 11º encontro, e nós damos continuidade às reflexões sobre a construção de um currículo, uma compreensão ampliada de currículo. Nosso objetivo com essas reflexões é contribuir na construção do que seria o currículo de uma cidadania planetária. Esta compreensão de currículo é ela em si uma compreensão ampliada, porque ela leva em consideração as características da sociedade na qual esse currículo se insere e faz sentido. A questão do sentido, do significado, da sociedade, do currículo, são todas interligadas e são fundamentais para esse momento da nossa reflexão. Então, nós distribuímos nesse período, nesses dias, vários conjuntos de artigos que eu selecionei tendo como critério as cartas que recebi de vocês. Então, eu fiz várias pedagogias, não é? Que são maneiras de organizar esses artigos e que nos permitam, na medida que eu compreendi as demandas que vocês apresentavam nas cartas, eu procurei atender essas demandas com literatura que é atualizada e que responde a esse conjunto de intenções que nos animam. Então, nós estamos, mais uma vez, falando de um eixo que conduz essas nossas reflexões. É um eixo que remete ao século XIX e à emergência de um pensamento que começa a criticar a colonização que nos foi feita. Lembrando sempre aquelas coisas que não podemos esquecer de forma alguma. Colônia escravista, que está na nossa origem e que é fundamental se a gente quer ter um futuro diferente, manter sempre na nossa lembrança esse nosso ponto de origem. Como colônia escravista, nós reunimos aqui um conjunto de europeus, um conjunto de africanos, um conjunto de povos nativos, num processo dramático, doloroso, cruel, violento, baseado na selvageria, na procura do lucro. Mas, de alguma maneira, nós construímos uma nação. Não somos mais negros, não somos mais indígenas, nem somos europeus. Então, Darcy Ribeiro, naquele livrinho que nós citamos muito, chamado O Povo Brasileiro, descreve magnificamente o que é. Qual é este povo novo que emerge dessa junção desses povos tão diferentes? E, se nós queremos ter um futuro diferente, nós temos que ter consciência desse passado. Então, nós vamos repetir esse passado. Então, qual é esse passado que nós precisamos conhecer? É aquilo que Machado já denuncia. E denuncia de uma maneira muito interessante para nós, porque denuncia musicalmente. Aquele famoso conto, Um Homem Célebre, apresenta exatamente os dilemas do colonizado. E é uma felicidade que seja um músico, porque nos aproxima dessa reflexão. E de lá para cá, Machado e Nízia, toda uma sequência de autores vão nos trazer ao século XXI uma compreensão muito sofisticada do que nós mesmos somos. Entretanto, ao longo desse tempo, nós tivemos desafios muito poderosos. Nós enfrentamos uma quantidade de movimentos ditatoriais, com suas violências e seus projetos pedagógicos próprios, e enfrentamos continuadamente, ao longo de todo esse período, uma instituição multinacional, poderosíssima,
que luta sempre para ter o monopólio da cultura e das instituições culturais, inclusive as educativas, que é a indústria cultural. Então, nós temos, no momento que pensamos numa cidadania planetária e no currículo para formar esse cidadão, nós temos que refletir historicamente sobre de onde nós viemos e estabelecer esse para onde nós queremos ir. E essa reflexão nos permite compreender, então, algumas coisas importantes. Quando nós propomos alguma coisa nova em termos de currículo, essa proposição tem que ser supremamente bem fundamentada. Porque mexer em currículo é mexer no sistema reprodutivo desse sistema social. Currículo é o lugar. É o lugar onde acontecem as coisas. Porque ele desenha o futuro. Então, se esse desenho é generoso, é inclusivo, ótimo. Se esse desenho é excludente, preconceituoso, misógino, o caminho é péssimo. E é essa, então, a aventura na qual nós, curricularmente, participamos. Nós entramos nessa barca, que tem como dirigentes iniciais Machado e Nísio, e vem até hoje. E veja, esse até hoje marcado por um desconcerto que nós sentimos quando percebemos que permanecem aquelas características que Machado já discutia e criticava há mais de 100 anos. Aquelas características de escola que Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro e Cecília Meirelles já criticavam nesse passado. E nos defrontamos ainda hoje com coisas como essa base comum curricular, que a gente encontra nela todos aqueles defeitos que Anísio e que Darcy já criticavam. E a gente percebe, então, que essa tarefa não está completada, a despeito do brilhantismo de pessoas como Darcy e Anísio, a despeito da percepção sensível de Cecília Meirelles e de Denise da Silveira, essas pessoas extraordinárias, que podem ser as fundadoras desse movimento que a gente faz até agora, não é suficiente, porque os obstáculos são também muito importantes. Então, um obstáculo de natureza curricular, que tem uma vantagem enorme. A indústria cultural trabalha pela sedução afetiva. As pessoas se dirigem àquela televisão elas mesmas, motivadas internamente, e se sentam nesse sofazinho, elas mesmas, se sentindo maravilhosamente confortáveis. E terão o seu ego lambido e as suas ilusões alimentadas da maneira mais sedutora possível. Enquanto ir para a escola, abrir um livro, são percebidos como tarefas desagradáveis, que a gente deixa para mais tarde, para amanhã, deixa que outros façam. E quando nós refutamos em ler um livro, escrever um texto, e atender, em vez dessas tarefas difíceis, atender aos chamados sedutores da TV, então nós estamos operando esse sistema da maneira como nós não deveríamos, pelo menos dentro de uma certa concepção ético-política.
E é essa questão que nos importa compreender. Compreender alguma coisa que desde os anos 30 do século passado já está sendo estudada e denunciada. Benjamin, Adorno já tratam disso, dessa indústria cultural, com esse poder de fascínio. E muitas vezes, como professor, eu gostaria que a escola tivesse o poder de fascínio que tem a TV, por exemplo. Lamentavelmente, o projeto político-pedagógico da indústria cultural opera no sentido da imbecilização da audiência. É ruim ouvir isso? Uma coisa tão gostosa, não é? Parece feita de açúcar. Então, são essas questões que nós nos colocamos nesse início de século XXI. Já estamos no 23º ano, já andamos aí um bocado, mas continuamos com essas mesmas dificuldades que o velho Machado de Assis e Nízia Floresta percebiam lá em 1850. 150 anos depois, nós nos defrontamos, então, basicamente, com esse mesmo quadro de dificuldades, o que mostra que, a despeito de excelentes iniciativas, ideias, propostas, projetos específicos, como o trabalho de Machado, de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, forças mais poderosas impediram que a gente resolvesse essas questões. E chegamos, então, a essa parte do século XXI, com níveis de analfabetismo ainda absolutamente intoleráveis. E com a situação de violência, discriminação, preconceito, misoginia, que não tem nada a ver com uma sociedade civilizada, que nós merecemos ser. É isso que nos leva a aderir, então, a uma reflexão e uma proposição de uma outra cidadania, que, nesse momento, por generosidade da autora, nós estamos chamando de uma cidadania planetária. Qual é o currículo que nós precisamos para implementar uma cidadania planetária? Que tem como fundamento este povo. No dizer daquele velho capistrano, sangrado e ressangrado, capado e recapado, né? É este o contexto, é esta a compreensão, é esta a sociedade a qual nos referimos. É este povo que precisa, então, de levar a sério a si mesmo e ter cuidado com as artimanhas da razão. E aí nós utilizarmos todos os recursos que essa literatura mais generosa nos traz, no sentido da compreensão sofisticada que nós precisamos ter a respeito dessas construções curriculares. E de quase toda construção que envolve a escola. A escola, então, é uma instituição fantástica, formidável. É uma dos fundamentos dessa nossa civilização. Entretanto, ela é tão importante que ao lado dela foi colocada uma outra instituição educativa, que é essa coisa que essa literatura que nós estamos trabalhando chama de indústria cultural, que tem também um projeto político-pedagógico. Enquanto o projeto político-pedagógico da escola é explícito, está definido item por item na sua proposta curricular, o projeto político-pedagógico dessa mídia, da indústria cultural, não. Ele tem a vantagem de operar nas sombras, que é o lugar mais confortável para se fazer uma emboscada. Então, essa indústria cultural embosca. Ela prejudica, afeta, atrasa a razão alternativa.
Então, enquanto a escola se coloca como um lugar que precisa atenção, precisa trabalho, precisa atividade, fazer, pensar, refletir, a concorrente da escola pede apenas o quê? Sua atenção, seu tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos. E essa indústria cultural vai vender essa sua atenção e seu tempo e vai transformar isso em lucro. Então, neste momento, a gente percebe com muita clareza alguma coisa que Adorno já percebia nos anos 30, quer dizer, não é nenhuma novidade. É que nós percebemos a competição entre duas maneiras de organizar esse futuro intelectual. Um futuro que é baseado no diálogo, no respeito, na compreensão e no significado profundo da escola. E uma outra proposta que é baseada no velamento dessas relações. E que a gente será sempre enganado, porque nunca saberemos o que é mesmo a que estamos sendo submetidos. Então, nós mandamos alguns conjuntos de artigos. Algumas pessoas me perguntaram se era para ler tudo. Eu podia brincalhonamente dizer, é para ler tudo. Na verdade, eu procurei, a base das cartas que vocês me mandaram, selecionar artigos que respondessem às demandas que vocês estavam colocando naquelas cartas. E organizei pedagogias do medo, pedagogia da esperança, né? Que são tentativas de organizar esses pacotes para que eles façam sentido. Então, tem um tipo de proposta educacional que é baseada no medo, na punição. E durante muito tempo a escola foi isso. Era a escola da palmatória. A principal referência é um chicote, um palmatório, um açoite. É a privação. Aí você pega uma criança pequena e coloca numa sala e só pode sair ou não vai sair, não vai para o recreio, não vai ficar esperando a diretora. Estas pedagogias, então, culminam com o último pacote de artigos que eu mandei para vocês, que eram as pedagogias decoloniais, currículos decoloniais. Então, essa reflexão decolonial, como a gente já dizia, começa aqui na América Latina explicitadamente nos anos 80, e depois a professora Silva vai tratar disso. Mas eu acho que não é violência nenhuma atribuir a pessoas como Machado de Assis e Nísio Floresta uma atitude decolonial. Quer dizer, eles estão denunciando, no século XVIII, XIX, estes elementos de controle e dominação que um pensamento educacional escolar eurocêntrico tem sobre nós, os colonizados. Onde nós somos sempre apresentados como incapazes, insuficientes, seres a serem tutelados pelas verdadeiras inteligências, que são sempre machas, brancas e falando as línguas da dominação. É face a isso que a escola, nesse momento, nós retomamos uma parte dessa reflexão organizada que já foi feita, com ideias maravilhosas, apresentadas de maneira cabalmente explícita. É o manifesto dos pioneiros da educação nacional. Não se pode ser mais claro. E a atualidade daquele documento, quase 100 anos depois. Dá vontade de chorar, né? Como é que a gente não fez? Não fizemos. Nós fizemos a nossa parte. Nós, esses intelectuais orgânicos desse pensamento libertário, fizeram esse trabalho de repensar a educação para a sociedade brasileira.
e repensar com generosidade. E continuamos fazendo isso até hoje. E, neste sentido, de intelectuais brasileiros que pensam a realidade nacional com competência, eu lembro sempre de Milton Santos. Talvez seja um dos de 5 intelectuais brasileiros, ele é um. Professor em diversas universidades internacionais, autor de mais de 40 livros, e que passa batido. Quando muito se conhece o Milton Nascimento, que também é preto. E os problemas que eles estão discutindo permanecem prementes. Milton já está discutindo uma questão importante para nós ainda hoje, que é a natureza de uma globalização que se impõe para nós, que felizmente aqui a gente tem consciência disso, e por isso um cidadão planetário, não um cidadão global. E essa é uma sutileza fundamental para essa nossa discussão, porque revela a nossa clareza a respeito dessas dificuldades. Nós compreendemos com Milton Santos as armadilhas que estão na globalização da maneira como ela nos é apresentada. Não nos interessa. Então, essa indústria cultural tem tudo a ver com essa globalização. E nada a ver com o pensamento, por exemplo, freiriano a respeito dessa educação. Uma educação que quer ser dialógica entre pessoas que são educadas para a autonomia, não são domesticadas. E é isso que nos diferencia, e é isso que faz essa nossa proposta curricular alguma coisa interessante. E eu terminei essa sequência de envios para vocês com um conjunto de canções. Porque várias vezes nós temos dito aqui que nós podemos dizer tudo com as músicas. E tem algumas pessoas mais ousadas nesse grupo que dizem que algumas coisas a gente só consegue dizer com música. Então tem algumas coisas tão difíceis que só tem como dizer só fazendo uma canção. Não tem outra maneira. E sintetizando, então, e encaminhando para o final essa minha intervenção, é que eu mandei essas canções e faço uma perguntazinha, não é? Como é que a gente percebe o Brasil, esse Brasil para o qual nós pensamos um currículo? Como é que a gente percebe esse Brasil nessas canções? E vejam, os músicos já estão dizendo no texto, no título das canções, ao longo de toda ela, estão descrevendo um país. E eu mandei só 5, mas tem dezenas de canções que tratam desse país e do seu povo. Alguns desses autores fazem uma sociologia do Brasil perene. Quando a gente pensa em educação e criança na rua, veja Meu Guri. Quando a gente pensa em Nordeste, veja Luiz Gonzaga. Então, estes músicos são os intelectuais orgânicos desta brasilidade que se afirma planetária. E é isso que essa andança por esse Nordeste, que esse deslocamento por esse Nordeste, que essa tragédia que é as migrações, aparece na descrição desses Brasis. Mas eles têm uma coisa então sofisticada. São canções da melhor qualidade musical. São monumentos à música. Além disso, tem texto,
que provocam a reflexão da melhor qualidade sobre esse mesmo Brasil. E essa que é a coisa que nos deixa assim, muito felizes de trabalhar com um material de tal sofisticação. Então, esses Brasis estão sendo descritos através das canções. E não tem como fechar os olhos a uma canção, porque ela não nos entra pelos olhos. Ela escapa desse recurso das vendas. E aí, aqui nós concluímos essa nossa intervenção de hoje, falando sobre a nossa vontade de compreender currículo de uma maneira ampliada. Nós conhecemos muitos currículos diferentes. Todo mundo aqui tem um Lattes, obrigatoriamente. Mas tem aquele currículo que a gente conta para a namorada, assim, quando vai encontrava assim pela primeira vez, né? Que é um Lattes melhorado um pouquinho. Tem um currículo que a gente conta pedindo emprego. Tem um currículo, eles variam os currículos, né? Os currículos escolares também. O que é interessante a gente considerar, então, que os currículos oficiais, os currículos escolares, têm um poder de institucionalidade. Embora partilhem com todos os currículos uma característica importante que a gente precisa ter sempre atento, que é o aspecto arbitrário. Todo currículo é uma certa seleção, um certo recorte de saberes. Estes e não outros. Mas não está embutido nisso quais foram os princípios que organizaram essa seleção. Exceto aqui, quando nós propomos um currículo para a cidadania planetária, nós estamos explicitando, abrindo todas as caixas de ferramentas, os critérios de escolha. É essa nossa longa discussão a respeito de currículo que constitui na explicitação desses critérios de escolha. É percebermos que existem coisas para serem sabidas intelectualmente, com a razão, com o raciocínio. Mas também tem coisas para serem sentidas nos afetos. Tem uma dimensão fundamental, que é o movimento, que está, quando pensamos em povo brasileiro, pensamos numa dança, que nós dançamos o ser brasileiro. Nós tocamos, nós cantamos esse ser brasileiro. E isso é indispensável. E, finalmente, uma dimensão ético-política, onde nós declaramos para que fazer esse currículo. E aí a dimensão dialógica e autonomista é fundamental. Então, eu encerro nesse ponto, deixando no ar as perguntas que fiz quando mandei as canções. Além dessas canções, tem muitas outras que descrevem da maneira que nós gostaríamos que todos pudessem fazer. Descrevem o seu Brasil. Às vezes um Brasil trágico, doente. Muitas vezes um Brasil esperançoso. Mas todos fazendo um exercício que é o fundante para nós, intelectuais. Ter uma consciência deste país. Da sua Constituição como um povo que chega até aqui agora, para existir com direito de existência no conjunto das nações. Não há por que ser diferente. Por isso, são sempre propostas decoloniais, que vêm com enorme abuso, essas lorotas inventadas em outro lugar e mostradas para nós como as últimas descobertas dos sábios da sei de onde. Essa nossa leitura é uma leitura sofisticada. Acreditem, nós lemos, nós fomos, por acaso, nós três aqui, fomos nas fontes da dominação colonial. Olhar nos olhos dos dominadores.
E é isso que nos permite dizer com toda tranquilidade que nós podemos fazer a proposta que fazemos. Então, agradeço a atenção de todos e aguardo que vocês me mandem as respostas àquelas perguntazinhas que eu fiz. Um grande abraço e ótimo estar com vocês nessa manhã maravilhosa. Um bom dia. Bom dia, professor Botelho. Bom dia, professora Silvia. Bom dia a todos e todas que estão aqui nessa sala e que vão nos ouvir, nos ver e ouvir quando postarmos esse vídeo aqui também nas redes aí, no YouTube. Agradecer aí ao Assis que está fazendo a generosidade de gravar essa aula, né? Dando continuidade aqui rapidamente, antes de passar a palavra para a professora Silvia, que estamos com saudade, né? Todos, e ela nos promete trazer coisas bem importantes, interessantes. Falar aqui 2 palavrinhas, colocar uma música e passar a palavra para a professora Silvia, que é sobre essa herança que nós brasileiros temos da escravidão, que remete ao medo, ao complexo de vira-lata, né? de terem nos convencido de que tudo que fazemos é pior. E a escravidão remete a uma coisa ainda mais cruel, que é o açoite, e que na educação, em grande medida, ainda é utilizado, seja com a palmatória, há pouquíssimo tempo atrás, seja com os processos avaliativos punitivos. Uma pedagogia do medo mesmo, né? Que é feita em sala de aula, mas é feita também pelo MEC, é feita também pelos índices, pelos IDEBs, pelos SPAES, etc. Né? Índices que estão mirando justamente no currículo. Porque se para você ter uma nota boa você precisa aprender tais conteúdos, está forçando a escola a ter um currículo que atenda àquela avaliação. Então, a avaliação, no final das contas, é curricular. Porque ela está mirando no currículo, no conteúdo que as pessoas devem adquirir, tecnicamente, muitas vezes, para poder fazer uma prova, para poder ter uma nota, para poder ter recurso. Para a escola ter recurso, para a universidade ter recurso. Você só tem determinados direitos junto à CAPES, ao CNPq, se você fizer determinadas coisas que eles mandam mesmo. Porque é o processo avaliativo. Punitivo, excludente. Seleciona quem fica, quem não fica, quem entra, quem sai, o que é importante e o que é que não é importante. E, em contraponto a isso, a essa ideia de avaliação punitiva e de uma educação punitiva, a gente, então, eu tenho que clicar aqui no meu nome para virar apresentador. Eu já virei apresentador. Olha aí, já virei apresentador. Rapaz. Eu já coloquei, professor. Tá, grato, muito grato. Vamos ver aqui como é que eu faço para ver o meu PowerPoint aqui. Eu estou vendo a aba do WhatsApp, do Muito Romântico. A gente está num novo ambiente, eu estou aprendendo, tá, pessoal? Mas não está aparecendo o slide. Eu clico em janela, aparece. Pronto. Não sei se dá para vocês verem aí. Eu acho que estamos vendo, professor. Consegue ver? Eu consigo ver. Ok. Bem, isso eu apresentei aqui na aula passada, eu estou só relembrando. Em contraponto a essa avaliação punitiva, eu trago o nome desse autor, que é um autor largamente conhecido na área da educação, que é o Rubem Alves. Né? Então, ao mesmo tempo que eu lembro, né, do que a gente vem falando, de Bourdieu, de Sérgio Miceli, que foi orientando do Bourdieu, é um brasileiro que utiliza a praxeologia de uma maneira fantástica.
E chegando aqui no Ceará, leiam Sabrina Linhares, a tese e a dissertação defendida nesse programa. Se você quiser saber operar com Bourdieu, recomendo fortemente. Sabrina Linhares, a sua tese e a sua dissertação, está no repositório. E Ed Lincoln Freitas, professor do IFCE, também, na sua dissertação e na sua tese, utilizou de maneira exemplar a praxeologia do Bourdieu. E estou trazendo agora esse autor, que é Rubem Alves. Então, em contraponto ao professor Carrasco, que nos lembra Adorno, a gente tem um professor que se preocupa. Eu estou passando aqui a tela, eu acho que não está passando para vocês. Está passando aí para vocês quando eu passo? Não está passando, professor. Está ficando na primeira. O senhor pode passar no programa mesmo, clicando aí do lado. Vamos ver aqui. Se eu consigo. Não aparece essa opção. Isso só abre o PowerPoint. Vamos ver se agora passa. Deixa eu ver aqui. Janela. Vamos ver se agora ele passa. Passa. E aí eu tinha falado na aula passada dessas frases aqui. Um livro que está no prefácio desse livro, Por uma Educação Romântica. Um livro para quem gosta de ensinar. Então, estamos nos endereçando a quem gosta de ensinar, a reconhecer que existem absurdos e sofrimentos, por isso que está sublinhado, e a confiança de que pode ser diferente. O Botelho falou isso hoje. Se formos inteligentes e sensíveis. E aí o que eu quero compartilhar com vocês, então, é uma música que nos remete a... Não sei se já está chegando aí para vocês. Ainda não, professor. Não, né? Então, deixa eu colocar aqui novamente, só um instante. Guia Chrome. Compartilhar. Vamos ver se agora vai. Agora chegou aqui. Não tenho nada com isso, nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar levar por um papo que já não deu, não deu. Acho que nada restou pra guardar ou lembrar do muito ou pouco que houve entre você e eu. Nenhuma força virá me fazer calar. Faço no tempo soar minha sílaba. Canto somente o que pede pra se cantar. Sou o que soa, eu não douro pílula. Tudo o que eu quero é um acorde perfeito maior, com todo mundo podendo brilhar num cântico. Canto somente o que não pode mais se calar.
Noutras palavras, sou muito romântico. Então é isso, desejando, sabendo que a nossa cidadania planetária ela traz essa ideia de uma educação que olha para a sensibilidade da formação, ou para a sensibilidade, ou para a formação da sensibilidade nas escolas, nos ambientes educativos, que eu passo aí, então, a palavra para a professora Silvia. Só estou tentando parar de compartilhar minha tela. Já eu consigo. Eu acho que já deu certo, professor. Já deu certo. Professora Silvia, eu vou aqui colocar o slide e a senhora pode conduzir, tá certo? Tá. Deixa eu só subir ele aqui. Subir aqui o PDF que a senhora enviou no grupo. É bom que, pessoal, ele tem a opção e quem quiser baixar no computador, ele vai aparecer uma opção aí no canto inferior esquerdo vai aparecer um ícone para baixar, se quiser. Ele está enviando o arquivo para a área do ambiente aí. Vai aparecer onde tem LESS aí, vai aparecer o PDF. Um instante. Está convertendo o arquivo em apresentação. Só mais um pouco. Eu tenho que ser um apresentador, né, para poder compartilhar? Deixa eu só terminar de carregar o arquivo, professora, aí. Tá. A senhora pode só ir passando os slides aí, que vai carregar nessa tela de apresentação. Eu vou poder passar os slides aí mesmo? Pode, a senhora pode passar. Tá bom. É só de carregar aqui, porque quem está aí como moderador tem a opção de controlar as apresentações. Uhum. Só convertendo, porque ele manda... É longo, nem pensei que precisava carregar tudo. também. Ele é quantas páginas, professor? 190 e tantas páginas, né? Deixa eu ver aqui. Vai dar certo. É... Deve estar finalizando já. 196 páginas, mas eu não sabia que precisava, senão eu teria escolhido. Não, tranquilo. Se demorar mais um pouco, aí eu apresento a minha tela aqui. De qualquer maneira, esse PDF que eu coloquei no grupo, Sim. é justamente sobre o que eu vou falar, que é bom que fique para que todos possam dar uma olhada nele, que ele é bastante ilustrativo, bastante interessante para o que nós estamos fazendo. Então, eu vou tentar de outro jeito aqui. Eu não sei se ele não avisa quantos % já foi, né? Ah, tá. Eu vou tentar ver aqui se eu consigo apresentar a janela dele aqui, que é mais rápido. Se for deixar a página... Ah, pronto. Começou, né? Pronto. Aí, aqui eu posso passar para a próxima página? Aqui eu vou ter que passar para a senhora, porque ele não carregou todo aqui. Tá, entendi. Bom, então, diminui um pouquinho isso para ver o título.
Multilingual Global Education Digest 2022. Eu não lembro se eu já tinha mencionado para vocês ou se eu já tinha mostrado o que é isso. Isso é uma compilação que está sendo feita pelo pessoal da União Europeia e tal, sobre publicações no que eles chamam de Global Education, tá? Então, nós estamos participando dessa publicação desde 2020, já tivemos 2021, 2022, agora estamos indo para 2023. O que acontece nessa publicação é que são as publicações internacionais, assim, são... Primeiro foram 5 países, não, quase todos da União Europeia e Brasil. Fora da União Europeia, só o Brasil. E nós entramos convidados pelo pessoal de Portugal. Eles achavam que, como eles dividem em línguas, então eles achavam que não era certo que ficasse só Portugal e o Brasil fora, não é? Um país tão grande da mesma língua portuguesa. Então, agora eu posso passar ou você passa? A senhora vai me falando, eu vou passando, viu? Tá, próxima página, por favor. Então, aí vocês vão ver onde é editado tudo, não é? São os contribuintes, né? Contribuidores, né? Não é? Então, tem por ordem alfabética, não é? Alemão, inglês, acho que estou pensando bem, finlandês, né? Francês, isso. Não, primeiro não é alemão, primeiro é holandês. Holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, italiano, português. E depois, no final, tem mais polonês, eslovênio e espanhol. No português, vocês vão ver, tem Universidade do Porto, né? A Universidade do Porto tem 2 pessoas, Joana Costa, Mônica Lourenço, Universidade de Aveiro, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, Universidade de também Aveiro, e aí vemos nós. Tem o Federal do Ceará, entrou o Carlos, o Edu Assaf, entrou a Lara, a Perpétua, então, o Will Robson, não é? Do Instituto Federal. E o que era o nosso trabalho? Não é? Aí, nosso trabalho era ver quais eram as publicações no Brasil sobre a educação global, cidadania global. Bom, antes dessa publicação, houve uma reunião onde eles me chamaram para expor a ideia, não é, o convite, e então falaram que era falar de cidadania global. Eu falei, olha, nós estamos pensando, o nosso tema agora é cidadania planetária. A gente achou, depois de um tempo, eu até contei essa história para vocês, né, que a cidadania global não nos representava, porque estava se referindo somente a um planeta dividido, onde o global era o norte global e o sul global era aquele que supostamente deveria imitar o norte global, ou então, pelo menos, seguir suas diretrizes, assim, nesse sentido. Havia uma distinta divisão que nós consideramos que era absurda, porque nós temos um planeta só. Então, você não pode dividir um planeta ao meio e dizer o que é. Depois, com o tempo, aí vamos ver na página, deixa eu pensar aqui qual será a próxima página para a gente ver. Vem todas as introduções, tá? Introduções de cada país. Nós entramos em 2000, agora eu estou mostrando esse aí, que já é o de 2022, é o anterior ao que nós estamos organizando agora. Então, na página, eu vou te dizer, por favor, que nós chegamos ao... É só botar Brasil e clicar para ver qual é o próximo. Deixa eu te dizer página 17, página 17, por favor. Então, tem uma introdução, todos os países têm
os países, as línguas, né? Tem uma introdução apresentando os temas. No nosso caso, a introdução foi sobre o centenário de Paulo Freire. Então, está na página, no Brasil, tá em português e em inglês, tá? As introduções são feitas na língua do país e em inglês. Então, pusemos o centenário, logo depois na página... Professor, a página do Brasil, essa 123 aqui, ó. 123? É. Tem a introdução aí? Tem aqui, ó. Ah, Introdução tá bom. ao português, ó. 124. Pronto. 124, então, É. tá bom. Essa aí, introdução em português, era... o pessoal de Portugal introduziu, que era dando continuidade ao trabalho do anterior, que foi o Global Education Digest de 2021. Então, a equipe brasileira muda, sim, depende muito da disponibilidade e tal. De qualquer forma, o que aconteceu em 2022 foi que nós nos referimos... Então, pode passar, por favor, ir passando aos poucos essa introdução. O contexto. A pesquisa foi realizada, não é, no contexto português e no contexto brasileiro. Bom, pode passar, por favor. Então, no contexto brasileiro, nós mostramos a nossa introdução. Então, a gente, na introdução, você introduz temas, essas coisas, e depois você põe o número de publicações e analisa um pouco essas publicações. O que nós vimos aí foi que nós estávamos começando ainda com essa parte de cidadania planetária, não é? Quais eram as publicações. Então, nós tivemos algumas publicações em cidadania planetária e umas publicações em... Deixa eu ver aqui. Eu vou dizer para vocês os números. Nós pensamos que o fato de o conceito de cidadania planetária estar num momento muito importante, que era a gente considerando Paulo Freire como cidadão planetário, que a gente tem usado muito o método dele, não é, de organizar grupos, etc. Então, nós mencionamos o Paulo Freire e a pedagogia freiriana e o conceito de cidadania planetária, né, onde o conceito ele aponta o planeta como lugar da existência humana, que isso aqui é o importante do Paulo Freire, lar de todos e digno de zelo e proteção, né? Então, o olhar planetário se superpõe à lógica consumista e devastadora de recursos naturais, exploração da vida, do trabalho, em troca do enriquecimento de poucos, em detrimento de muitos. E então, nós chegamos a uma conclusão que tínhamos, por favor, na página, deixa eu te dizer quais são os números. Página... Pronto, página 65. 65. Página 65. Que agora tem um gráfico, não é? Nossa, que está diferente, professor. Tá diferente. Eita. Deixa eu ver então, aqui. Porque a 65 que tem aqui está em outra língua. Está em outra língua? Não, então não é o nosso. Deixa eu ver, eu não estou vendo o número de páginas aqui. Que estranho. Mas na página mesmo tem um número embaixo, ó. 129. Desculpa. 129. Tá. Pronto. 129. Essa página aí é importante para falar para vocês o que aconteceu com nossas publicações. Estão vendo aí os termos pesquisados? Tá dando para ler? Tá. Termos pesquisados são educação para a cidadania global, cidadão global, aprendizagem global, cidadania planetária, educação para a cidadania planetária, educação para o desenvolvimento sustentável, educação para os direitos humanos e educação intercultural. Como é que nós chegamos a esses temas? Havia uma proposta de Portugal e de cidadania global. Então, nós dissemos, ok, vamos ver, porque também nós temos publicações sobre cidadania global, que, na verdade, começou assim.
A gente vê cidadania planetária praticamente como uma evolução da cidadania global e contextualização, uma evolução e uma contextualização. Para nós, cidadania planetária está saindo da proposta do Brasil. Então, é a educação para a cidadania planetária, para o desenvolvimento sustentável. Portugal fala educação para o desenvolvimento e nós incluímos para o desenvolvimento sustentável, para os direitos humanos e a educação intercultural. Então, aí vem, quais são os números da nossa pesquisa? A cidadania planetária aparece em evidência com 18 publicações, seguido por educação intercultural, cidadania global 3, cidadania, educação para o desenvolvimento, etc. Aí estão os termos que foram pesquisados. Olha, é muito, mas é um número muito, muito pequeno em relação ao que realmente tinha de publicação nesse ano. Agora, o que a gente teve, que agora nós, nessa reunião para o de 2023, vamos realmente mostrar o que nós não conseguimos fazer, que foi compilar tudo. Então, ficou um gráfico assim. Isso aí é como se fosse a amostra do que tinha, que a gente conseguiu pesquisar. Então, quais são as fontes? É o Google acadêmico, é o Cielo, é aquelas publicações da CAPES, depois tem também bibliotecas, nós pedimos a biblioteca da Unifor, e então nós chegamos a um termo assim. Vocês vão ver que cidadania planetária o amarelo está maior nesse gráfico, mas a representatividade dessas publicações é muito limitada. Então, então vamos ver aqui. Embaixo do gráfico tem o que convencionamos chamar de tendências. As tendências eram temas que surgiram, mas que não estavam naqueles temas que tinham sido acordados pelo grupo com Portugal. Então, era educação ambiental, Paulo Freire, decolonialidade, direitos humanos, ecopedagogia, racismo, sustentabilidade, cultura de paz, educação humanística, pandemia, bioética, cidadania ambiental e complexidade. Nós vimos os que estavam representados no gráfico eram os mais numerosos. E esses aí, o que nós detectamos como que, embora poucos, mas que indicavam tendências. Bom, agora, então, nós vamos ver no próximo, que é que a gente vê da 2021, houve duplicação de produção em relação a 21, são 55 trabalhos coletados, não é? E os artigos acadêmicos em periódicos científicos foram 29, livros, capítulo de livro, etc. Bom, eu estou deixando esse PDF no grupo, que é para vocês darem uma olhada maior e verem aí o que está acontecendo, na verdade, nesses digest. Agora, o que é esse digest? Olha, gente, nós estamos agora entrando no nosso 3º ano de colaboração. Tá? Agora, no grupo, nós temos eu, Josefina e Caio. Não sei se Caio está aqui hoje. Espero que sim. Acho que não veio, né? Pois bem, o que acontece agora é que nós fomos verificar os temas preponderantes e usamos o Zotero, em vez desse item de busca que colocava tudo no Excel, era um negócio meio complicado. E vocês não têm ideia da nossa grande surpresa, gente. Nós conseguimos 259 artigos. Não é tudo, hein? Isso não é tudo. É o que a gente conseguiu praticamente até agora. 259 artigos que versam sobre esses temas: interculturalidade, educação ambiental, quais são os outros? Espera aí.
ecopedagogia, cidadania planetária. E o que foi que nos surpreendeu? Decolonialidade. De 259 itens, quer dizer, publicações que nós coletamos para esse nosso Digest 2022 para 23, que é 2023, na verdade, o ano de 2023, 182 itens são sobre decolonialidade. Então, é uma espécie de uma avalanche o tema decolonialidade. Então, o que é que a gente interpreta? Bom, primeiro de tudo, falha no Digest anterior. Isso aí, inclusive, vou ter que já admitir isso em plena reunião, que não é isso aí, até o professor Botelho falou, culpa é coisa de colonizado, né? Não tem culpa nisso. Apenas é que nós estávamos aprendendo o aplicativo não era bom, tem esse problema. Nós estávamos fazendo isso pela segunda vez, a primeira vez foi muito precário, e agora nós estamos com um aplicativo que é bem melhor, que é o Zotero, e que quem está nos ajudando é o Caio, aqui do nosso grupo de currículo. O Caio entende profundamente de tecnologia, e então isso tem sido assim maravilhoso, porque o Caio, tanto ele procura artigos sobre os vários tópicos, como ele já sabe mexer em tudo e botar tudo nos seus trinks, né? Então, para vocês, assim, vou dar uma geral sobre os temas que apareceram. São, por exemplo, direito constitucional à cidadania e a influência da Revolução de São Domingos, uma abordagem sobre o prisma da decolonialidade. A decolonialidade na pesquisa e prática de psicodrama. A decolonialidade na biblioteconomia. Decolonialidade no ensino de cálculo. Tá? Educação ambiental e decolonialidade. A escrita de autoria feminina. Memória, resistência e decolonialidade. A estética decolonial no ativismo de coletivos teresinenses. Então, aqui outro, a identidade racial, a etnomatemática e o pensamento decolonial. Identidade racial, incorporação dos objetivos da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? E sob uma perspectiva decolonial. Todas essas são publicações em revistas brasileiras, revistas também internacionais em português, e uma quantidade, a leitura crítica, a invisibilidade da swingueira na academia, ações decoloniais no ensino e na aprendizagem, leitura crítica como instrumento da pedagogia decolonial, da educação escolar canela, ou seja, indígena, a leitura do par privilégio-opressão no contexto das teorias críticas, literatura de Borderlands, né? Enquanto ferramenta paradidática para o ensino decolonial de língua inglesa, a pedagogia da decolonialidade no curso de pedagogia, a pedagogia Waldorf no Brasil, buscando caminhos antirracistas à luz. Essa pedagogia Waldorf, vocês sabem que é muito popular no Brasil, né? Buscando caminhos antirracistas à luz da perspectiva decolonial, não é? Perspectiva colonial nos cursos de formações de professores, uma revisão de literatura. Gente, eu não vou poder ler tudo, porque só de decolonialidade, como eu falei para vocês, são 182 até agora. A gente vai ter que parar, porque é uma avalanche de publicações. Agora, isso, todos os que eu falei, dos 182, são de 2023. Tá? Então, eu diria que eu até chamaria isso, tá?
de uma mudança paradigmática. Eu vou sair? Ah, não. Eu acho que é uma espécie de mudança paradigmática. É o pensamento mais recorrente nas publicações brasileiras. A decolonialidade. Então, é isso que o professor Botelho estava mostrando, o professor Pedro, na música. É impressionante como que nós estamos buscando, acho que, nos livrarmos dos males da colonização. E, ao mesmo tempo, buscando algo de nós mesmos. Então, é o que ontem... hoje é dia... Ontem nós tivemos uma reunião com os portugueses, com a equipe de Portugal. E, então, nós falamos sobre esse número gigantesco de publicações sobre decolonialidade e a expressão, quando eu falei dos números e dos assuntos, foi assim, caramba! Pois é, a nossa reação. Caramba! Que coisa tão impressionante. 2023. E nas revistas, assim, procurem no Google Acadêmico, não precisa ir muito longe. O Google Acadêmico e ponha Decolonialidade 2023, e vocês vão ver. Então, e nós não pusemos todos, hein? Nada. Isso aí é uma grande parcela, mas não é tudo. Então, essa parte daí é que... O que é que tem isso a ver? A meu ver, né? Eu vou dar uma interpretação agora um tanto recente, porque eu também fiquei muito surpresa quando eu vi o número. Não é? O que significa isso? Aquilo que a gente pensou, que é uma procura de nos olharmos e nos vermos diante dessa colonização, os efeitos dessa colonização, e nós hoje, não é? O que nós temos hoje em dia Assis, eu acho que a gente pode parar a apresentação, porque está no grupo. Obrigada, viu? E aí, nós temos aí uma riqueza, sabe? De vontade de nos olharmos, de vontade de nos identificarmos e vontade de nós superarmos, não é? Os males dessa colonização tão sangrenta, tão violenta. Agora, vejam bem, o grupo com quem nós estamos interagindo é português. E a colonização, que nós estamos criticando tanto, é portuguesa. Mas eles estão vendo, assim, pelo menos o que eu percebi, esse Portugal não é o Portugal de hoje, é o Portugal que foi da colonização. A gente não tem nada a ver com isso. Quer dizer, nunca disseram isso, mas estão agindo assim. Estão muito curiosos para ver, né, o que é isso. E eu fico pensando, o que significa isso para nosso tema principal de cidadania planetária? Não é? Então, o que significa você ter um tema como esse, de decolonialidade, dentro desse conceito de cidadania planetária? Isso é uma reflexão que nós estamos vamos começando agora, cada vez mais. O professor Botelho tem falado muito de decolonialidade há muito tempo, tem situado no conceito de cidadania planetária, e a gente vê que há praticamente para explicitar agora essa relação, não é? E tão visceral entre decolonialidade e cidadania planetária. Porque o que a gente vê, da cidadania global, que a gente já tinha visto, é um conceito bem parcial. Não é? É um conceito que, inclusive, como a gente viu já, divide o globo. Então, a nossa proposta é de não divisão, é de inclusão. Incluir todos. E
O que é que pode... Não é, ninguém está atribuindo os males da colonização para essas pessoas de agora. Isso aí não é? Mas essas pessoas elas estão chegando a uma conclusão que realmente não é, foi uma colonização sangrenta e violenta. Agora, eu tenho uma frase aqui que é do meu filho, tá? Eu aí cito e dou o crédito total para ele. Meu filho Eduardo Moraes Arraut, que ele é do ITA, aqui de São José, e a gente começou a conversar sobre isso, falando sobre essa enxurrada de publicações, eu conversando com eles, porque os dois filhos são de universidade, estão sempre interessados nesses assuntos, já publicamos juntos, inclusive, não é, sobre cidadania planetária, nós três, e uma coisa que ele falou, uma frase que eu acho que já traduz um tanto essa nossa assim, perplexidade, não é? Ele fala que cidadania planetária é a cidadania global decolonizada. Então, eu gostei dessa definição, mas é que vamos ainda aprofundar para poder ver como é que a gente pode encarar isso, porque realmente é uma cidadania global decolonizada. Essa decolonização implica uma série de mudanças no conceito de cidadania global. Não tem dúvida. Bom, então, essa apresentação é curta, eu não queria me estender muito, como eu estou falando, eu tive reunião ontem, não é? As coisas estão assim aparecendo no dia a dia, e nós estamos ainda compilando dados. A gente tem esse Zotero, que tem sido uma grande ferramenta, esse Zotero. O Caio nos colocou para o uso do Zotero, que ninguém tinha muita ideia do que seria um aplicativo. Então, aí esses dados eles vão ser enviados para uma central, a central do Digest, e esse Digest vai ser o Digest 2023. Agora, daqui até dia 26 de novembro, se eu não me engano, eu tenho que escrever a introdução, explicando esse fenômeno assim tão gigantesco que apareceu. Não vou, como disse o professor Botelho, não vou justificar que a gente não tinha visto o ano passado, não preciso justificar, porque essas ferramentas têm seus limites e não importa também. Agora, a Josefina, que é minha filha, está participando do grupo, ela foi fazer uma pesquisa, ela pegou desde 2015, e ela disse, decolonialidade está aí há muito tempo. 2015 já tem, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e agora 22, 23. Ou seja, está se falando de decolonialidade. O professor Botelho vem falando de decolonialidade há muito tempo. Agora, nessas publicações assim, eu sinceramente digo a vocês que eu fiquei pasma com a quantidade. Então, isso é altamente positivo, a meu ver, não é? Essa vontade que tem as pessoas, nós temos de nos colocarmos diante desse nosso passado, não é? E diante do presente, que tem tantas raízes nesse passado, claro. E então, agora, o próximo vai ser, esse também já entrou, México. Nesse próximo agora já entrou, porque antes não tinha entrado, só tinha entrado Brasil, na América Latina. Agora entrou México, deixa eu ver, eu até anotei aqui. Moçambique, México, Moçambique, o que mais? Os países da África também. Deixa eu ver aqui. Camarões, Tunísia, Marrocos. Da parte espanhola, México. Da parte portuguesa, Moçambique. Da parte francesa, Camarões, Tunísia e Marrocos. E a parte do inglês, Índia.
já estão entrando, que eu não sei se estão entrando assim de cheio, como é que vai ser, ainda não sei. Eu vou ver resultados disso depois, quando eles apresentarem a versão final, né, do Digest, e para poder a gente aprovar, etc., antes de sair a publicação. Agora, então, uma conversa que ainda vai reverberar durante algum tempo, porque cada vez a gente está descobrindo mais coisas, mais áreas do conhecimento que estão adotando a perspectiva decolonial. Inclusive, quando houve uma pergunta do grupo, porque nós tivemos 2 reuniões, uma foi no dia 12, com o pessoal todo, o pessoal também lá da Europa, e a de ontem, que foi com o pessoal de Portugal, né? Na primeira reunião com o pessoal da Europa, teve um que falou assim, mas isso tem a ver com cidadania global? Eu digo, olha, se não tiver, está faltando. Mas eu acho que sim, porque a cidadania global é também um conceito altamente interdisciplinar. Nós estamos falando de quê? De currículo. Nós estamos falando de currículo de universidade, de escola, né? O que é a educação formal e não formal na classificação deles? Formal seriam as escolas e universidades. Não formal, ONGs, igrejas, mas de qualquer forma você encontra, não é? Movimentos sociais. Então, é um momento onde está se descobrindo até lugares que estão falando de decolonialidade e que não estão relacionados diretamente com a universidade e com a escola. Então, por exemplo, olha bem, o movimento do MST. Eles agora estão falando dessa agricultura orgânica, tudo, de conservação da floresta e tal, e fazem uma crítica direta a um modelo de desenvolvimento que é um modelo que vem da Europa, vem importado. A gente começou a desenvolver isso pensando em primeiro mundo, ser primeiro mundo, o tal do progresso. Não é só Europa, Estados Unidos, lógico. Então, o que significa o desenvolvimento, né? O que significa esse ordem e progresso? Progresso, o que é isso? Então, isso tudo está sendo agora posto na mesa e dizer, bom, aqui nós chegamos. Que, na minha interpretação, o que está havendo é um colapso do sistema, do modelo que veio da Europa e dos Estados Unidos e que está depredando a natureza, está acabando com... Então, o que acontece? O que está acontecendo? Olha bem, como foi que se discutiu essa história dos danos climáticos na ONU? Inclusive, o próprio Lula reivindicou isso. Quem paga é quem mais estragado o meio ambiente. Quem mais estragou o meio ambiente não foi o Brasil, né? E agora, o Brasil tem tido suas tendências imitativas de querer fazer um desenvolvimento predatório. E então, nessa parte, há uma vontade nossa de olharmos para nós mesmos, mas acontece que, como disse o professor Botelho também, temos um perigo que pende assim sobre as nossas cabeças, que é esse modelo opressor de tal desenvolvimento e progresso. E a cidadania planetária, ela não é de exclusão, é o contrário, a gente quer incluir, mas ninguém quer incluir um modelo como esse. A gente quer ver se a gente consegue achar um modelo para nós de tratamento da natureza. Então, por que nós estamos defendendo tantos indígenas? Não é? Então, o que significa nós dizermos que nós somos cidadãos planetários nas três culturas que nos originam? Não é? O que significa isso? Quer dizer, incorporar conhecimentos que são altamente saudáveis. E, olha, não é assim acriticamente, porque agora, por exemplo, a tese da Ana Carolina, que foi apresentada no semestre passado,
ela mostra que, no caso dos Yanomamis, tem algumas coisas que eles também estão fazendo e que não são muito, assim, são, por exemplo, controle de natalidade, alguma coisa assim, que a mulher só pode ter tantos filhos. Olha, eu não vou falar porque eu não me lembro direito, tá? Mas eu vou perguntar para ela como é. Então, não é tanto assim, essa coisa romântica, vamos imitar tudo, não. É olhar quem somos nós. Então, eu hoje até... eu vou até citar o professor Botelho hoje. Não somos mais indígenas, africanos e europeus. Não somos. Mas o que nós somos? Né? O que nós herdamos? O que nos faz brasileiros? Então, o que é isso que eu acho que é a nossa procura por essa identidade. E essa procura, vocês vão ver, quando sair o novo DAD, vocês vão ver essa coisa da decolonialidade. Porque eu vou colocar do mesmo jeito no grupo, assim que sair. Essa publicação deverá sair lá pelo, talvez, o começo do ano que vem. Não acredito que daqui para o fim do ano isso esteja pronto. É uma coisa gigantesca. Eu estou muito curiosa para ver, por exemplo, as publicações dos mexicanos, né? Do pessoal da Tunísia, dos africanos, da Índia. Muito curiosa. E então, vamos ver. Esse Digest vai ser bem mais aberto, eu até louvo essa iniciativa. Eu não sei onde eles querem chegar para abrir cada vez mais, mas o que eles estão... Você, no final das contas, você vai ter uma coisa gigantesca, que é possível hoje porque é tudo online. Você vai aumentando a informação. Esse Digest, eu acho que não existe impresso, porque seria um absurdo, né? De ter uma quantidade, abrir dessa maneira. Com 196 páginas ainda vai, mas depois, como é que vai acontecer? Porque está aumentando assim, né? Estão entrando novos países. Então, nós teremos acesso a publicações do México, da Tunísia, do Marrocos, não é? Sobre o tema geral é a cidadania global. Porque eles falam mesmo, o Digest é sobre a cidadania global. A cidadania planetária entra como nosso tema brasileiro. Agora, depois que tiver tudo ali, então a gente pode, no caso do Digest, eu pensei, qual é a bibliografia que a gente pode consultar, pedir aos alunos para consultarem? Está aí. É uma bibliografia que está à mão mesmo. O Google Acadêmico, ele é muito completo para nós, mas o Digest, ele é completo em outros países, né? Que os outros países estão publicando. E aí tem Finlândia, Eslovênia, outras coisas que não conhece, certo? Então, eu fico muito entusiasmada com isso, porque eu fico muito curiosa, estou muito curiosa de ver várias dessas publicações. Eu noto também que na nossa convivência para essas publicações, que agora é o 3º ano, não é? Tem havido uma posição do Brasil que é não só respeitada, como até, de certa forma, não é admirada. Eles até falaram, os portugueses falaram, nossa, o que nós estamos aprendendo aqui com essa bibliografia é incrível. Bom, então, era isso que eu tinha a dizer hoje para vocês. É uma coisa que está sendo ainda elaborada, mas que, pelo que eu já vi, mostrei do ano passado, nós vamos ter uma edição mais completa, que inclui mais países, e também, provavelmente, mais madura, eu diria. No nosso caso, definitivamente. Bom, então, agora vamos aos comentários. Professor Botelho, o que o senhor tem a dizer? Bom, dizer que eu acho que nós estamos construindo alguma coisa. No contexto dessa construção, é algo
que tem todas as características desse conhecimento científico, que é um tipo de saber, um tipo de crença. É aquilo que nós acreditamos, como todo conhecimento científico, de todos os tipos. São crenças nas quais nós acreditamos. A nossa característica é ser uma crença fundada. Sim. Nós afundamos numa existência partilhada que nós temos aqui nesta região, numa história partilhada, e no futuro que nós esperamos ser partilhado também. A partilha, a troca, faz parte da dimensão dialógica dessa reflexão. Esta reflexão partilhada, esses saberes partilhados, é que nos leva, então, a ter confiança na dimensão ético-política dessas reflexões, porque a partilha significa esse caminho de mão dupla, não impositivo, não constritivo, não impositivo, mas dialogal. E essa dimensão do diálogo é que nós esperamos construir como fundante, como um desses eixos organizadores do nosso fazer. Então, nesse período, nós temos enfatizado a questão da construção de sentido dessas nossas experiências na escola. Para todos os estudantes, para todas as pessoas que se aproximam da escola. Ela só vale a pena, é uma experiência só vale a pena se for carregada de sentido. Se cada um perceber a que se destina esta experiência. Então, para cada um que olha o seu passado escolar e reflete sobre ele, é esta imposição de um sentido a partir da experiência de cada um. Não é algo dado de fora, não é algo imposto de fora, mas é o que nós fazemos a partir da nossa experiência pessoal. E essa característica de acreditar no construído, alguma coisa que nós vivemos. A peculiaridade dessa nossa experiência enquanto colonizados é que nós passamos batido por grande parte dessa formação. Nós não tínhamos consciência que estávamos sendo formados. Havia um velamento. Por isso é tão importante para nós essa perspectiva do desvelar essas relações, mostrar, apontar, como construtora desta crença na qual nós podemos acreditar. Quer dizer, nós temos razões para acreditar. Não é nenhum dogma. E essa é outra característica importante dessa nossa construção, porque nós vemos agora as crenças que nos são impostas. E eu recomendo muito fortemente aquele artigo sobre as artimanhas da razão imperialista, porque ela esclarece isso. Quantas vezes nós estamos tomando como objeto da ciência uma pendenga lá do interior de um departamento de uma universidade americana ou europeia, e que a gente acha que isso é o suprassumo do prêmio Nobelismo. Então, é olhar com mais modéstia para essas afirmações todas, ver as nossas próprias fragilidades, podemos rir da nossa miséria, porque é a única coisa que nos resta em muitos momentos, fazer uma experiência bem-humorada. E quando constatamos a tolice das nossas afirmações, poder rir com muita tranquilidade. Mas, nesse momento, construirmos alguma coisa que é preciosa para nós. Uma dimensão de futuro, saídos de um pesadelo, saídos de uma pandemia e olhando para o futuro com confiança, porque esse é o lugar da escola. O lugar de construir alguma coisa válida com relação ao futuro. E este futuro que nós pretendemos é um futuro solidário, cuidador, atento ao ambiente, atento aos frágeis,
atento ao doente, ao velho, à mulher, à criança, atento a tudo isso que merece a atenção de uma humanidade sadia, que se prepara para um futuro. Dizendo isso, então, eu concluo a minha intervenção nesse dia de hoje, lembrando das canções que nós apresentamos. Várias dessas canções precisam ser ouvidas outra vez, para saber se a gente se reconhece nela, naquele Brasil que está sendo apontado ali. E deixar fluir a emoção, deixar fluir a nossa sensibilidade de receptor. Aprender a sentir. Com isso, eu agradeço e passo a palavra para os companheiros de trabalho. Obrigado, bom dia. Eu passo, o professor Pedro também pediu a palavra. Eu vou falar uma coisinha só, Pedro, te garanto. A situação em que está o mundo, com a guerra, com essa coisa dessa guerra Israel e Hamas e tal, guerra da Ucrânia, né? O que a gente vê atrás disso? Quer dizer, o que está em jogo nessas guerras todas? Né? Então, realmente, me parece que é um fracasso terrível de um modelo de dominação econômica, cultural, e não se dá espaço para nada mais a não ser os donos da guerra, os donos das armas. Então, quem tem mais mísseis, ganha. Né? Então, nós estamos aqui, na verdade, numa posição privilegiada, longe o suficiente de vários dos atritos lá, dos conflitos deles, não é? Cuidando da nossa vida, mas, ao mesmo tempo, com sempre aquela ameaça, né? Esse modelo que quer se impor a todo custo em todos os lugares. Então, falando sobre o mundo, agora, esse mundo em conflito lá pelo Oriente Médio, e uma coisa muito séria, porque, veja só, são massacres de jovens. Imagina que é você bombardear um hospital, bombardear uma escola. Então, é uma coisa séria, é uma coisa insana desse modelo de dominação. Bom, era isso que eu queria falar, para um pouco contextualizar, olhar para o nosso tempo agora, e pensar na cidadania planetária dentro desse contexto tão conturbado de guerras. Pedro, por favor. Bem, interessante que eu ia falar uma coisa completamente diferente do que eu vou falar agora. Eu ia trazer a música Língua, do Caetano Veloso, que fala da língua portuguesa e, enfim. Mas com essa fala final da professora Silvia, eu vou trazer uma outra música, mas não sem antes dizer que, no começo, antes da professora Silvia falar, eu citei Bourdieu, Sérgio Miceli, Sabrina Linhares, tese e dissertação escrita e defendida nesse programa, Ed Lincoln Freitas, tese e dissertação escritos e defendidos nesse programa. Tá? E eu ainda vou encontrar um corajoso ou corajosa que aceite. Tem duas aventuras que eu quero fazer. Uma que tem uma tese toda fundamentada em autores brasileiros. Isso não é xenofobia, vou logo avisando, né? Não significa que a gente não vai mais poder ler Bourdieu, Adorno, Boaventura de Souza Santos, etc. Todos esses autores, Edgar Morin, autores maravilhosos, mas que nós temos uma epistemologia mesmo do Sul. Nós temos. Então, é como se fosse a mesma ideia de cotas. A gente ter uma tese para dizer, olha, está aqui. Nós temos sustentação conceitual, acadêmica,
Nós temos as nossas crenças, para utilizar o que o professor Botelho falou, no sentido de que são crenças bem fundamentadas e fomentadas nesse ambiente, por mulatos, por negros, por mestiços, por nós, brasileiros. E não deixa nada a dever a ninguém em lugar nenhum do mundo. Se a gente não está concorrendo ao Prêmio Nobel de Ciência, é porque a gente não quer. Porque não faz parte da nossa agenda de interesses. Mas a gente não deve não concorrer ao Prêmio Nobel de Ciência, de fato, porque a gente não quer, e não porque nos excluíram. Essa é a diferença. A gente precisa ter essa consciência. Como quem está fazendo música no Bom Jardim, está fazendo música no Bom Jardim, e não quer ir para as plataformas de streaming, não quer ir para a Globo, não quer ir para, sei lá, para não sei aonde, para fazer fama, né? Não quer ir para o The Voice, não quer ir para o programa da fama, etc. Porque não quer mesmo, e não porque foi excluído. Porque não interessa, porque não está na nossa agenda de interesse. Né? Essa é a diferença. Então, a gente pode fazer uma tese, uma dissertação toda fundamentada com autores brasileiros. Sou capaz de aceitar a aventura, ou de propor a aventura, não sei se terá alguém capaz de aceitar, mas com autores cearenses. Porque nós temos centenas e centenas e centenas de teses e dissertações em vários programas de pós-graduação, na UFC, na UES e em outras universidades, na UVA, na URCA. Nós temos. A gente está dizendo que isso é construção de conhecimento, isso é construção de conhecimento mesmo. Como é que a gente diz que é construção de conhecimento e não trata isso como conhecimento válido para fundamentar outras pesquisas? Bem, e aí tem uma... Eu falei que era duas, né? Porque eu falei Brasil e Ceará. Mas tem uma terceira. Eu ia falar só do Brasil e me lembrei que quero fazer uma só com autores cearenses. E tem uma terceira que eu quero fazer, que aliás, seria mais adequada a professora Silvia fazer, ou uma outra mulher, que é uma tese ou uma dissertação fundamentada só com autoras. Porque tem. Porque tem. Né? Aí não é que é o contrário de misoginia, né? Eu até teve uma época que eu pesquisei, né? Não é excluir os homens, né? Assim, mas é aquela mesma ideia de cotas, é para afirmar e para dizer, para demonstrar, olha, está aqui uma experiência válida, fundada, fundamentada, metodologicamente sustentável, conceitualmente sustentável. A Roberta está dizendo aqui a representatividade, né? Então, isso na prática. Então, são aventuras que eu ainda quero implementar, né? E eu acredito que eu vou encontrar corajosos aí para ir nessa aventura comigo. Certamente receberemos algumas pedradas, mas a gente está aqui também para isso, né? Também para isso, no sentido de que vão querer mexer com a estrutura do pensamento e nós vamos defender. Por isso que tem essa palavra defesa, né? Vamos defender. Vamos defender. Vai ser atacado e a gente vai defender. E se a gente passar dessa fase da defesa, fica consolidado. Né? Essa é uma das maneiras da gente entender essa ideia de defesa, de sustentar. Se alguém balança a banca, dá uma balançada assim, a pessoa pode até ficar insegura, mas ela se sustenta, tanto no texto como oralmente. É muito importante. Então, são essas aventuras. Mas a professora Silvia falou de uma coisa que a gente não pode fazer vista grossa. Eu lembrei do livro A Cruel Pedagogia do Vírus, de Boaventura de Souza Santos, que justamente fala que ele escreveu no período da pandemia. Nós estávamos no início da pandemia aqui em 2020, eles já estavam na pandemia lá em Portugal, já mergulhados, que chegou primeiro lá.
E é um livro muito interessante, também indico fortemente, porque existem várias pandemias permanentes. A desigualdade social, os problemas sociais, já eram fraturas seríssimas. Não foi, a pandemia não criou fraturas seríssimas. A pandemia tornou essas fraturas expostas. Né? Então, a guerra que existe na Ucrânia, que tem no Oriente Médio, Hamas, Israel, Palestina, nós temos em várias comunidades no Brasil. Eu não vou saber o número exato, quem fala muito isso nas palestras dela é a Cristiane Holanda, a minha esposa, mas é algo do tipo, a cada hora, 36 mulheres são violentadas no Brasil. Algo do tipo. Então, agora, nesse momento, alguma mulher está sendo violentada no Brasil. Veja só, né? São coisas que, quando a estatística vem, quando esse tipo de número vem, assusta, né? Assusta. Claro que a guerra nos toca, da Ucrânia, de Israel, Palestina e Hamas, enfim, né? Uma doidice, né? Na aula passada eu coloquei até a música do Vanderly, né? Um lugar onde eu possa falar com Deus, para entender por que as pessoas se agridem tanto e se empurram para o abismo. E aí a gente tem essas guerras no panorama macro, mas a gente tem também, às vezes, dentro do colegiado, no nosso trabalho, dentro de uma repartição pública, dentro da SEDUC, da SME, dentro da UFC, dentro da US, dentro da escola. Pessoas disputando o poder, colocando a disputa no currículo, levando assim ao extremo. Tipo assim, se eu puder te matar, eu te mato. Tem gente que faz dossiê de problemas de um colega durante anos para processar um colega. Acredita que isso acontece? Pois acontece. Quem não sabia que isso acontece, isso acontece. Uma pessoa que se dedica anos a prejudicar outra pessoa. Né? Então, existem essas guerras também. E aí, meus amigos, minhas amigas, ainda com o coração cheio de esperança, né, que a gente não pode, de jeito nenhum, abrir mão da esperança, eu vou compartilhar aqui uma música que nos faz refletir sobre as desigualdades e que aqui eu falei um pouco, tá? Vamos lá. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, os quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para lá, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai nos deslumbres de mula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão
se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, o venerável cardeal é que vê tanto espírito no feto, nenhum no marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon. E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no Haiti, reze pelo Haiti. O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Eu tento tirar a tela e ela pega e toca de novo. É isso, amigos e amigas. Ficam aí as nossas reflexões. Alguém quer falar alguma coisa para a gente concluir? Professor Pedro, eu queria pedir no final, só para eu fazer uma divulgação aí desse ambiente, tá bom? Então, Quando terminarem aí a apresentação da aula, eu queria desligar a gravação e apresentar um pouquinho do ambiente. a professora Silvia está no comando aí, ela que diz. Não, pode começar. Por mim, eu vou deixar alguma coisa para a próxima aula. Tá bom, pois tá. Então, lá. Eu vou encerrar aqui a gravação para que não saia na gravação isso aqui, tá bom? Só um instantinho.